Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 49 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre as novas máquinas térmicas. Nós vamos falar sobre a evolução das máquinas térmicas, como que elas foram se modificando ao longo do tempo, se aperfeiçoando ao longo do tempo. Vamos brevemente falar sobre as leis da termodinâmica, as primeiras duas leis da termodinâmica. Comentei na aula passada que vocês verão de maneira mais aprofundada no ensino médio esse conceito, essa ideia por trás da termodinâmica. E vamos falar como são utilizadas atualmente as máquinas a vapor. Nós temos uma utilização dessas máquinas a vapor no nosso dia a dia atual para a produção de energia elétrica. E a gente vai comentar como que elas são utilizadas, qual o processo por trás. Muito semelhante ao que já era utilizado lá no século XVIII, quando a gente comentou na aula anterior. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje vão ser entender as primeiras leis da termodinâmica, identificar a segunda fase da Revolução Industrial. Sim, não foi simplesmente o surgimento das máquinas a vapor como a Revolução Industrial. Ela é dividida em algumas fases. E a segunda fase é o que nós iremos comentar na aula de hoje e como com o aperfeiçoamento das máquinas térmicas veio essa segunda fase da Revolução Industrial. Vamos também conhecer como as máquinas a vapor são utilizadas no nosso cotidiano. Antes de começarmos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês para fazerem anotações, definições de conceitos e curiosidades, enfim, coisas que vocês não conheciam, coisas que vocês acham que vão ter dificuldades para lembrar, é importante que anotem. Essas anotações vocês vão utilizar futuramente quando vocês forem fazer um exercício, uma avaliação ou simplesmente para relembrar o que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Legal? Vamos começar então? As leis da termodinâmica. A aplicação dos conhecimentos produzidos na área da termodinâmica ajudou a diminuir as perdas de energia e a otimizar o funcionamento das máquinas, além de contribuir com algumas leis da termodinâmica. Lembram que nós comentamos na aula passada que a termodinâmica seria o estudo das temperaturas, do movimento do calor, enfim, da energia térmica de maneira geral. Esses estudos proporcionaram a diminuição na perda de energia nas máquinas a vapor, nas máquinas térmicas daquele período. E essa otimização na perda de energia e no funcionamento das máquinas também rendeu algumas leis da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, é a lei da conservação de energia, segundo a qual uma dada quantidade de energia não pode ser criada e nem destruída, mas sim transformada em outra forma de energia. Em outras palavras, a energia no universo se conserva, permanece sempre constante. Vamos observar a imagem que nós temos ali como ilustração. Eu tenho um moedor de carnes, um moedor de maneira geral, e eu vou colocar um hambúrguer dentro desse moedor. Vou moer o hambúrguer e o que eu vou ter de produto final? Vou ter o hambúrguer, só que moído, ou seja, o hambúrguer bonitinho transformado em uma massa de pão, carne, uma saladinha. Mas ainda assim mantém as mesmas, conserva as mesmas propriedades, conserva a mesma quantidade de energia. Se eu comer a papa que saiu no final, o hambúrguer moído, ou se eu comer o hambúrguer inteiro, eu vou absorver a mesma quantidade de energia, certo? Por quê? Porque a energia se conserva. Essa é a ideia, ela não pode ser criada e não pode ser destruída. Então, para nós fazermos uma máquina térmica funcionar, nós precisamos queimar carvão. O carvão tem uma grande quantidade de energia armazenada nele, na forma de carbono e nas suas ligações químicas ali.
Quando nós queimamos esse carvão, ele libera uma grande quantidade de energia na forma de calor, no fogo, na chama. Esse calor aquece a água, que vai aumentando a sua temperatura, vai recebendo cada vez mais calor, aumenta a temperatura, passa do estado líquido para o estado gasoso, vai movimentar os pistões, enfim, todo aquele funcionamento das máquinas a vapor que nós já comentamos. Mas a energia sempre se mantém a mesma. Ela foi criada e ela vai se dissipar ao longo da máquina a vapor. Ela vai passar um pouco para as paredes da tubulação onde ela está armazenada, que vão elevar sua temperatura. Ela vai ser perdida, a temperatura, o calor vai ser perdido no vapor lá para aquele condensador, para aquela piscina de água, ser resfriado, voltar para o estado líquido, aquecido novamente. Então, o calor, a temperatura, a energia, ela não pode ser criada a partir do nada. Ela é transformada do carvão, transmitida para a água, que vai ser aquecida na forma de vapor, vai transmitir esse calor para os pistões, enfim, a energia vai passando de um ponto para outro dentro desses sistemas. A segunda lei da termodinâmica afirma que a energia na forma de calor passa sempre de um corpo de temperatura maior para um corpo de temperatura menor. O calor não pode fluir de maneira espontânea de um corpo de temperatura menor para outro de temperatura maior. Sempre do corpo que está com maior temperatura para o corpo que está de menor temperatura. É nesse sentido que a energia térmica vai fluir. É nesse sentido que o calor vai fluir, certo? Segundo essa lei, em uma máquina térmica sempre haverá uma perda de parte da energia na forma de calor. Portanto, em uma máquina térmica é impossível transformar toda a energia do calor em trabalho. Esse é um dos problemas das máquinas térmicas. Parte da energia produzida sempre vai ser perdida. Uma máquina térmica você não tem 100% de aproveitamento da energia. Jamais. Não importa qual máquina térmica seja, parte da energia vai ser perdida. Certo? Então, isso é algo que a gente sempre tem que ter em mente. É impossível transformar toda a energia do calor em trabalho. Aí nós temos as novas máquinas térmicas. Embora eficientes, as máquinas a vapor tinham alguns problemas. Por exemplo, era preciso esperar a água atingir o ponto de ebulição para que fosse possível usar o vapor. Você tinha um grande tanque de água, um grande caldeiro, um panelão de água. Estava queimando carvão embaixo desse panelão de água, mas você tinha de esperar toda aquela grande quantidade de água ferver para você poder utilizar o vapor. Então isso demorava meia hora, às vezes, dependendo da quantidade de água e da quantidade de fogo, de calor produzido. Então esse era um dos principais problemas das máquinas a vapor na época. Assim, aos poucos foram desenvolvidos motores com a partida mais rápida, como é o caso do motor a combustão interna, movido pela combustão da gasolina ou do diesel, combustíveis obtidos a partir do petróleo. Então, os motores a combustão são motores com a partida mais rápida do que as máquinas a vapor, os motores das máquinas a vapor. São máquinas térmicas, esses motores de combustão interna são máquinas térmicas, mas não são máquinas a vapor, certo? Tem essa pequena diferença aí. Nos motores dos carros e caminhões, por exemplo, o combustível é misturado com o ar e comprimido. Depois, uma faísca provoca uma explosão dentro dos cilindros do motor, chamado de motor a explosão.
empurrando os pistões que fazem girar as engrenagens e os pistões que fazem girar as engrenagens, gerando o movimento que vai girar as rodas do veículo. Ou seja, você precisa dessa combustão, dessa explosão, para movimentar esse pistão. Essa energia do movimento, essa energia cinética do pistão vai ser transmitida, na verdade, para o movimento das rodas, dos pneus do carro. Certo? Então você vai transformar essa energia da explosão do combustível em energia cinética, e essa energia cinética vai movimentar o carro. Nós temos 4 passos ali. Os pistões abaixam e levantam conforme a injeção de combustível, a explosão desse combustível e a liberação dos excedentes, dos gases, que grande quantidade vai ser vapor e dióxido de carbono, gás carbônico, enfim. E isso vai ser liberado, e esse movimento dos pistões faz o carro, os caminhões, os ônibus se locomoverem diariamente. De forma semelhante ao que ocorre nas máquinas a vapor, uma parte da energia na forma de calor é transferida para o ambiente pelos gases que saem aquecidos do carro no escapamento do veículo. Ou seja, estamos falando aqui de uma máquina térmica. Máquinas térmicas não têm 100% do aproveitamento da energia, do calor em trabalho. Parte desse calor, parte dessa energia é perdida nos escapamentos. A fumaça liberada pelo escapamento dos carros sai aquecida, consequentemente sai transportando uma quantidade de calor que poderia ser utilizado para a realização do trabalho do carro, para o deslocamento dele. Mas, segundo a segunda lei da termodinâmica, as máquinas térmicas não têm 100% de aproveitamento da energia produzida. Como aqui os nossos carros de hoje em dia também não têm 100% de aproveitamento desse calor, mesmo com o avanço da tecnologia do ponto que nós estamos. Enquanto a primeira etapa da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, foi impulsionada pelas máquinas a vapor, uma segunda etapa, que pode ser considerada uma segunda Revolução Industrial, teve como protagonistas o petróleo e a eletricidade. O petróleo veio como uma maneira de substituir o carvão. Existiam várias formas de você separar os componentes do petróleo e utilizar ele de diferentes maneiras, para diversos fins, como combustível, produção do plástico, enfim, várias outras atividades na indústria. A eletricidade também veio para impulsionar esse desenvolvimento. Então, a eletricidade surgiu e trouxe muitos benefícios que substituíram em partes o uso do carvão nas máquinas a vapor, certo? Então nós temos aí uma segunda revolução industrial, aperfeiçoamento daquele maquinário. Alguns foram trocados, outros foram substituídos, outros foram aprimorados e foi marcado pelo petróleo e pela eletricidade. Essa segunda etapa iniciou-se em meados de 1850 e teve grande repercussão na Europa, no Extremo Oriente e nas Américas. Surgiram nesse período aparelhos eletrônicos, rádio e televisão, novos veículos como automóveis, caminhões e aviões, e novas técnicas de iluminação, como lâmpadas que funcionavam a partir da eletricidade. Não precisava mais abastecer as lâmpadas das ruas, por exemplo, com óleo para elas ficarem queimando e iluminando durante a noite. Agora, a base da eletricidade elas já funcionavam. E isso ampliou e muito as pesquisas científicas, os desenvolvimentos de máquinas a vapor e, enfim, das linhas de montagem, elas sofreram uma grande revolução.
segunda revolução, a segunda etapa da revolução. Atualmente, o sistema a vapor é utilizado em usinas termoelétricas e termonucleares, em que a energia de um combustível fóssil ou de uma reação atômica controlada é usada para aquecer a água e fazer o vapor movimentar as pás de uma turbina, gerando energia elétrica. Ou seja, nós utilizamos as máquinas térmicas, as máquinas a vapor nos dias atuais. Elas são utilizadas nas usinas termoelétricas e nas usinas termonucleares. O mesmo princípio, aquecer a água, fazer a água evaporar, ficar no vapor, utilizar esse vapor da água para mover turbinas. Antigamente era utilizado para mover pistões, agora são turbinas que se movimentam. E essas turbinas, o giro delas vai fazer com que um gerador produza energia elétrica, gere energia elétrica. O vapor vai resfriar, vai condensar, vai virar água líquida novamente, que vai ser aquecida de novo, vai virar vapor e esse ciclo vai se manter. Então, as máquinas a vapor são utilizadas sim no nosso dia a dia, mas agora elas são utilizadas para a produção da energia elétrica, que é muito mais fácil de você distribuir, é muito mais rápida de você utilizar e revolucionou aí a indústria de maneira geral. Legal? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.